Aí tá sendo emoções. Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir. É um podcast que transforma. E hoje, gente, a gente está aqui. Hoje é dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. E a gente aproveitou para poder conversar com esse casal lindo, Valquíria e Ricardo, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Porque não adianta só, eu conheço inclusive uma professora que quando eu a conheci ela tinha 10 Santo Antônios de pendurado de cabeça para baixo no guarda-roupa. E depois ela casou, né? E assim, acho que o santo já não aguentava mais ficar de cabeça para baixo. Ela casou, mas um ano depois, a gente conversando, né? Ela estava arrependida, porque o relacionamento dela era muito ruim. Foi aquela história que acho que brincam, né? Dizendo que o santo pega o primeiro que passa pela frente. No caso dela foi, ela era uma professora, tinha uma vida estabilizada, tá? Ela casou com um homem que não tinha nenhuma estabilização financeira, ela abriu uma loja para ele e ele aproveitava para poder trair, fazer um monte de coisa, enfim, né? Como é que a gente pode ter um relacionamento bom? Não adianta só perturbar o santo, né? O santo vem e traz alguém pra gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, vamos começar. Eu gostaria que você se apresentasse. Vamos começar pelas damas. Valquíria, se apresente. Então, eu me chamo Valquíria e estou muito feliz, né, de estar aqui. Para mim foi um convite muito especial, mas muito desafiador, porque geralmente eu sou muito reservada e não costumo assim, me apresentar para muita gente numa live dessa. Mas assim, eu entendi que esse convite veio na hora certa, porque ontem foi o dia dos namorados. Exatamente. Então, assim, eu pensei, a minha história com o Ricardo é uma história onde a gente já vivenciou vários altos e baixos, mas também construímos bastante. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu me senti honrada pelo seu convite e espero que a gente possa contribuir, né, de alguma forma para quem estiver nos acompanhando. E acho que vai ser bem interessante isso. Eu tenho certeza. Natália está dizendo ali, casal mais lindo do mundo. Eu concordo, viu, Natália? É um casal muito lindo. Lá, e você, Ricardo? Bom, meu nome é Ricardo, eu sou terapeuta sistêmico, né? E também psicanalista, estou terminando agora uma outra especialização nessa área. E estou com a Valquíria, né? A gente já está casado há 25 anos e assim, é uma alegria, né, poder dividir a minha vida com ela. Então, assim, também estou muito feliz de estar hoje aqui. E só fazendo uma ressalva no que você disse, o pessoal no interior de Goiás dizia assim, quando você falou sobre o santo, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Não adianta nada pedir pro santo ajudar se a gente não fizer a nossa parte, né? Então, precisamos também fazer a nossa parte, senão o santo não ajuda. E é justamente sobre isso, né? Eu lembro que há uns anos atrás, eu conheci um casal, né? Luiz Antônio e Nelvis. Né? Eu, assim, estava conversando com a Nelvis e, de repente, olhando, vi que o olhinho dela estava brilhando e tal, eu acompanhei o olhar dela, ela estava olhando para ele lá do outro lado da sala, né? E ele também correspondendo, né? E depois eu fui conversar com eles estavam fazendo 50 anos de casado, mas você olhava para os dois, assim, parecia que era aquele casal de recém-namorados. Com a mesma admiração. Né? Com a mesma admiração, né? E isso me encantou muito, porque assim, eles tinham passado por várias coisas, já criados filhos, já com bisnetos, né, 50 anos de casados, e ter aquela admiração como se fosse no primeiro dia, né? E ela falava que as pessoas acreditam que um relacionamento, ele é feito de momentos felizes, mas que fortalece um relacionamento são como o casal lida com as dificuldades. Sim, exato. E vocês dois? O que vocês dizem? Você quer falar primeiro? Sim, eu acho que é exatamente isso. A sabedoria dela é estendida para nós, porque assim como a gente não tem um conto de fada do casamento, porque a realidade que a gente tem que enfrentar diariamente para manter esse relacionamento, essa admiração, é justamente ser muito franco,
né? Saber que eu tenho a minha individualidade, as minhas características e o Ricardo tem a dele. Então, assim, unir essas diferenças e essas qualidades, essa diversidade de coisas é interessante, porque isso é que faz a gente ficar motivado. Porque pensa só, se todo mundo fosse igual, nossa, não ia fazer sentido, não ia fazer, entendeu? A gente não ia evoluir de forma nenhuma, porque é tão gratificante quando você é surpreendido com uma pessoa que às vezes a gente sabe que ela gosta de uma coisa e aí você faz uma surpresa para ela, assim, para você tentar conquistar ela da forma que ela enxerga o mundo, enxerga você, né, se sente bem. Então, assim, essa busca que a gente fica diariamente, ela é muito gratificante, não é fácil, mas ela te traz, assim, toda uma estrutura para você construir. Aí vem os filhos, vem os netos, e aí, assim, o amor vai sendo renovado a cada passo. Eu acho que é assim. Eu, assim, complementaria o que a Valquíria está dizendo, no sentido de dizer que não é um casamento, eu acho que são vários casamentos. E são ciclos, né, que a gente passa no relacionamento e que a gente precisa entender que esses ciclos, eles precisam ser abertos, mas também precisam ser fechados. E que saber fazer essa renovação, eu acho que é aí que é a grande sacada de viver um relacionamento que seja saudável. Até porque somos feitos imperfeitos, né? Somos pessoas que têm as nossas individualidades e as nossas dificuldades. Então é normal, é natural que em um certo momento da vida algo faça sentido e depois aquilo deixe de fazer sentido. Então eu acho que saber entender esse momento é que faz com que o casamento ele continue a pulsar. Eu tenho alguns clientes, né, que fazem parte de uma lista de transmissão e áudios diários que eu envio todos os dias, e uma coisa que hoje eu falei especificamente até para animar o pessoal para vir participar do podcast, era como manter esse entusiasmo no casamento. Eu acho que o grande desafio da relação é você manter isso que você acabou de falar, né, de escrever desse casal, de olhar e ver o entusiasmo dela ao olhar para o marido, né, e poder ter essa paixão, ter esse amor renovado, que vai chegar em vários momentos da vida que, como eu disse sobre o ciclo, vai fechar. Vai ter aquele momento que a gente pensa assim, né, quando a gente casa, que aquele amor vai durar. E aí chega um momento que ele é como uma gasolina no carro, ele vai acabar a gasolina, o que você tem que fazer? Reabastecer. E esse reabastecer é a grande sacada para entender, para ter um casamento saudável, ou pelo menos funcional, né, digamos assim, né? E até, pegando esse gancho do Ricardo, a gente até relembra que quando a gente se conhece a primeira vez, a gente está naquela empolgação, aquela paixão, a gente faz os votos no casamento. Só que assim, a gente percebe que os casais, eles ficam presos nesses votos. E aí, o que acontece? Você criou uma expectativa em cima dos votos, das promessas que você fez inicialmente. Aí o que vai acontecer? Vai haver uma frustração lá na frente, porque a vida acabou aquele ciclo, aquele momento, você vai ter que renovar aqueles votos. Se você ficar estagnado, pensando que, não, agora vamos viver felizes para sempre, não vai acontecer, porque você criou uma expectativa em cima de uma realidade que era naquela época. E à medida que você vai passando os anos com a pessoa, você vai vendo que você precisa renovar os projetos, você vai precisando ver coisas que antes você não precisava. Com os filhos, você vai precisar renovar isso, porque os filhos te cobram mais atenção, então você vai ter que se desdobrar para cumprir as promessas que você faz. Então, assim, a gente renovar os votos diariamente, rever o que está funcionando, também é um bom, né, exemplo para a gente seguir sempre, né? É muito legal isso aí. Eu estava lembrando de um casal que eu conheço, eles já estão juntos há, acho que quase 30 anos. E todos os anos eles fazem renovação de votos, sabe? Na data do aniversário de casamento deles, né, eles fazem uma nova celebração. Eles já fizeram de todas as formas possíveis, né? Mas não é aquela coisa de chamar um padre, um pastor, isso, aquilo, outro, não. Eles convidam os familiares, né, os amigos, e eles renovam os votos deles. Exatamente de acordo com cada ciclo que eles estão vivendo. Exatamente. Porque uma coisa é quando a gente está namorando, né? Outra coisa já é depois que a gente casa. Né?
e enquanto tá ali só o casal, e aí depois vem um filho, vem um segundo filho, né, para quem tem mais de um. Então parece que não, mas se você tem um filho, chegou mais um, tem toda uma reorganização que tem que ser feita. Sim. Então, assim, ambos têm que compreender várias coisas, Exato. e olhando todas essas mudanças. Então, é bem interessante esses pontos. E é bem pontos. interessante mesmo, assim, e até relembrando, assim, como é que a gente se conheceu. Se eu fosse me basear os votos daquela época para agora, ia dar uma confusão, porque, assim, a gente, quando é jovem, você vê que é um período que você mais constrói, porque você não tem medo, você arrisca, você vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos viajar, vamos comprar uma casa, Então você vai planejando tanta coisa assim de forma, às vezes até um pouco incoerente, mas depois que vai passando o tempo, você vai ponderando. Quando vê o filho, você não está pensando só no casal, você está pensando num bem maior. Então você já tem que pensar mais, planejar mais, ficar mais atento às consequências daquela decisão. E aí, à medida que você chega a uma certa idade, aí é que você começa a ponderar mais e fazer planos que ocupem mais tempo para o casal. Às vezes a gente perde muito tempo focado na profissão, nos filhos, e esquece que a gente, como casal, precisa também ter essa atenção, né? Seriam os papéis, né? A gente saber também, assim, cada momento, cada papel que você está vivenciando dentro da relação, isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer ficar num papel a vida inteira. E se o ciclo fechou para aquele papel, não faz mais sentido, né? Exato. Digamos assim, se ela quer viver o papel de profissional estando em casa, ela não vai conseguir. Eu me lembro que a Natália, né, a nossa filha, ela quando ela se formou em biomedicina, foi muito interessante, que ela chegava em casa, ela fazia parte do conselho e tal, e aí ela queria receber da gente o tratamento que ela recebia no hospital. E um dia numa conversa ela falando assim, olha, mas lá no hospital eu sou tratada assim, eu chego aqui e vocês... Então, você vai ser tratada como filha. Que você não é doutora, que você não é ninguém, você é filha, só isso, e pronto, só filha. E se a gente não souber ocupar esses papéis dentro da relação, acaba que você vai ter muitos problemas de choque dessa realidade, né? De entender, se agora eu estou no papel de pai, eu sou pai. Eu não estou sendo esposo, muito embora eu também sou esposo, mas agora eu sou pai. E no momento de ser pai, eu não posso ser esposo ou qualquer outra coisa, eu tenho que ser pai. Estar presente ali, naquele papel, faz toda a diferença na relação, né? Muitas vezes a gente observa que as pessoas, elas querem viver vários papéis e papéis trocados. E não adianta. Se você viver o papel trocado, no momento em que você deveria viver o papel A e está querendo viver o papel C, você vai ter um choque. Nem quem está recebendo o papel recebe aquilo que você está dando e nem você consegue dar o que precisa ser dado, né? Então, essa é a diferença, a grande sacada, né? Sim. Eu acho muito interessante isso, porque assim, tem muitos casais que a partir do momento que vem o primeiro filho, aí eles começam a se tratar por pai, mãe. Sim. Parece que a criança não tem a capacidade de entender que é o pai e a mãe. E aí é essa coisa que eles ficam num único papel, né, de pai e mãe. Sim. E aí acabam se distanciando. Então, assim, até a forma de falar com a criança, porque aqui agora é o papai que está falando, mas dependendo do que você for falar, é a mamãe, você vai se referir a ela como a mamãe, porque é para a referência dele. Sim. Mas, de repente, o casal vai sair, eu não vou sair com a mamãe, eu vou sair com a minha esposa. Né? Então, são coisas diferentes porque a criança também vai percebendo de forma diferente e vendo que cada um tem seu lugar e dando esse espaço exemplo para ele, né? Porque também vai chegar um dia de relacionar. Então, qual é a referência que ele tem? Se eu sempre é o papai e a mamãe. Né? Exatamente. E é bacana também nesse sentido, né, da criança aprender a começar a dividir e encontrar o lugar dela. Né? Porque a criança vem muito daquele universo de que ela estava ali dentro da mãe, aquela coisa toda, né? E que, enfim, tem aquela ligação que ela tem um momento que ela acredita que é uma com essa mãe. E a partir do momento que ela começa a dividir com o pai, né, tem uma certa, entre aspas, uma morte aí, mas também tem um alívio. Porque se expande esse universo, porque não fica tão pesado para ela. A gente vê muito isso quando
se está maior, né? Que aí vem a síndrome do ninho vazio, que aí os pais começam a cobrar, principalmente as mães, né? Começam a cobrar, mas eu vou ficar aqui sozinha, que não sei o quê. E aí a pessoa ou vai cheia de culpa ou fica cheia de raiva. Sim. Né? Então isso é muito complicado. E é disso aí que você está falando, é tão importante, porque assim, eu e o Ricardo sempre tivemos uma postura assim, mesmo antes de assim, entender muito sobre as funções de pai, de mãe, mas a gente sempre praticou isso de que forma? Deixando claro que esse aqui é meu namorado, é meu marido, que quando eu fechar a porta, eu estou no meu momento com o meu marido, com a minha esposa. Então os meninos sempre teve esse entendimento que eles cresceram com esse ambiente, sabendo que nesse momento é o casal. E a gente nunca permitiu que os nossos filhos participassem de qualquer coisa que acontecesse, divergência entre o casal. Porque filho tem que ser filho, ele não tem que ser o resolvedor de problema do meu pai. Meu pai brigou com a minha mãe, então ele vai tomar partido daquilo. Então ele não pode ser o amigo da mãe, o amigo do pai. Ele tem que ser o filho. E a gente conseguiu, ao longo desses anos, sempre mostrar isso para os meninos, né, Rick? De que, como casal, a gente tem nossas divergências, mas isso é um problema nosso, que a gente que tem que resolver. O filho só tem que ser o filho. E isso eu vejo que hoje, depois que eles estão já grandes, eles conseguem entender perfeitamente. Eles não vão interferir. Pai, você não está se entendendo com a minha mãe, você está... Entendeu? Ele não vai. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é problema do casal. E às vezes a gente vê, quando os casais separam, eles ficam fazendo essa alienação com os filhos, justamente para poder fazer essa... jogar para o filho, agredir o ex-marido, a ex-esposa, através do filho. Isso é dolorido, porque a gente vê muito isso, né? Sim. Isso, o que ela está falando, assim, eu vivi bem isso na pele, né? Meus pais, por terem se separado, e aí, parte, né? Eu fiquei com a minha mãe, depois logo já fiquei com meu pai, e acontecia muito essa alienação, né? Na verdade, ali havia uma vingança. Mas voltando um pouquinho do que você estava falando sobre a criança, né, sair desse âmbito da mãe e vir para o âmbito do pai, é muito interessante a gente observar isso, porque quando essa transição não é feita de forma saudável, a criança ela não vai aceitar o diferente. E quando eu não tenho essa saída saudável da simbiose da mãe em direção ao pai, percebe, às vezes a gente vai ter filho lá na frente que não vai dar conta de ir embora de casa, por quê? Porque ela não fez essa transição de forma saudável. Então, saber fazer essa condução dos filhos, isso é muito importante. Não só para o momento que a criança está vivendo, mas também vai ser importante para ela lá no futuro. Né? Entender que, olha, eu tenho a minha mãe, que é igual a mim, mas eu tenho o meu pai, que é diferente. E esse movimento em direção ao pai, em direção ao diferente, é que, se ele for bem conduzido, vai evitar que a gente tenha preconceitos, vai evitar que a gente tenha dificuldade lá na frente de aceitar o que é diferente de mim. Né? Então, se eu convivo numa sociedade em que há os diferentes, se a minha mãe não me permitir ir em direção ao diferente, o que vai acontecer? Eu não vou aceitar o diferente. Então, essa condução ela precisa ser bem feita. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, né, tendo os 3 filhos e podendo criá-los olhando nessa perspectiva, foi interessante perceber o seguinte: a gente não cria o filho para a gente cria o filho para o mundo. E quando a gente quer criar o filho para a gente cria um projeto em cima do filho. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, uma adolescente, e ela contando, né, um conflito que ela teve com os pais, né, e aí dos genitores dela chegou e falou assim: olha, tem a fulana, você tem que ser como a fulana, olha, tem não sei quem, você tem que ser como não sei quem, e tal, e tal, e tal. Aí ela veio, né, toda cheia de pesar, essa pessoa toda cheia de pesar, e perguntou: e aí, o que eu faço? Aí você vai falar, assim, claro que tem toda uma condução, né, não é só do jeito que eu estou falando aqui, mas eu disse: explica para eles que você não é essa pessoa, e eles não são os pais dessa pessoa, consequentemente, você é uma pessoa, ele é outra. Então, aonde começa isso? Exatamente nesse movimento de sair da mãe em direção ao pai. Se ele não é bem conduzido, se ele não é bem feito, lá na frente a gente vai ter muitos problemas de não aceitação do diferente, que às vezes pode ser o pai ou pode ser até mesmo a própria mãe. Né? Então, entender isso faz muita diferença.
E voltando assim pro lado do relacionamento do casal, de novo aqui que a gente deu uma saída, mas percebe, se eu não consigo fazer esse movimento em direção ao diferente que é o pai, como é que eu posso aceitar o diferente que é a outra pessoa que vai conviver comigo? Percebe que isso não começa só quando eu estou com a minha companheira, isso começa lá na infância. É repetição de padrão, né? Exatamente. A gente vai repetir aquilo que a gente vivenciou em casa e vai se perpetuar. Então, assim, é muito importante quando um casal tem a maturidade de olhar, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando, ah, não, se não der certo, separa. Sim. Né? Então, assim, não tem um compromisso um com o outro. Né? De que aqui aconteceu alguma coisa, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, como pessoas maduras, vamos tentar resolver aqui. Sim. Né? Ninguém quer ceder nada. Né? Cada um quer ter a sua liberdade, que é o outro vivendo ali em função, e não é bem assim. Sim. É igual como a Val falou no início, né? Somos pessoas diferentes. Sim. Que começam a conviver ali e que se abrem para poder ter filhos, então é algo completamente diferente. Eu costumo brincar porque assim, hoje em dia ninguém lê manual, né? A maioria das coisas hoje em dia não vem com manual, mas tem lá o QR Code que você pode fazer a leitura e acessar o manual quando você quiser. Então assim, se você erra com o eletrônico, com aquilo que você comprou, você tem como consertar, porque você vai lá e olha o manual. Mas para relacionamentos a gente não tem um manual assim, é isso, pronto. Sim. E acabou. E outra coisa, Edith, falando disso, eu até veio na minha mente. Qual é a motivação que a gente tem quando a gente quer casar? Qual a motivação? Às vezes, na minha infância mesmo, eu tinha um padrão de que, assim, mulher tem que arrumar um marido, mulher, né? Aí, tipo assim, você criava aquele encantamento mesmo, aquele objetivo. Não, eu tenho que ter um marido. Então, a motivação que às vezes também as pessoas têm, achando, não, eu vou casar, vou arrumar uma pessoa, porque aí eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz. A sua felicidade depende do seu companheiro. Porque senão você vai colocar tanta expectativa na pessoa e ela não vai suprir isso. E aí você vai ficar frustrada, você não me faz feliz, você não cuida de mim. Aí em casa a gente tem um lema, assim, que mulher tem que ser protegida, homem tem que ser incentivado e as crianças têm que ser protegidas. Por quê? Porque se eu incentivo meu marido, eu dou aquele, sabe, sempre coloco ele para cima nas questões que ele quer, profissional, como pessoa e tudo. Pensa o tanto, a potência que esse homem vai ser. E se eu me sentir protegida, não, eu estou bem cuidada, eu me sinto bem aqui, amada. Pensa, isso é uma combinação muito boa, porque te deixa seguro, por isso que você fica anos com a pessoa, mas você está sabendo, não, embora a gente esteja passando por um problema, seja ele de qualquer, né, categoria financeira e tal, pode ser qualquer problema, você sente, não, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está, sabe, cuidando de mim. Então, às vezes as pessoas têm essa falsa ideia de que eu vou casar porque a pessoa que eu casar, que eu escolher, tem que ser o ideal para me fazer feliz. E aí é uma enganação, porque a gente não tem essa ideal. Quando você chegar no ideal, acabou, né? A perfeição gera a extinção. Gera a extinção. Tem uma pergunta ali, mas antes dessa pergunta, tá, Camilo? Eu quero só falar um pouquinho, porque assim, aquilo que a gente estava falando do universo feminino, né? Dos filhos que ficam ali no universo da mãe, no universo do pai. E às vezes as mães, e a mãe brasileira traz muito isso, dessa coisa de ser a mulher forte, isso e aquilo outro. Ontem mesmo eu entrei na padaria e tinha uma mulher com uma criança na frente, um garotinho super curioso, elétrico, que não sei o quê. E aí ela, ai, mas é a mãe que sofre porque não me dá um minuto de paz, que não sei o quê, porque é muito traquina. Gente, uma criança completamente saudável, que estava ali explorando, querendo conhecer as coisas em volta, pegando e colocando de volta, mas ele queria... Tinha muita balinha, muita coisa colorida, e ele querendo saber o que era aquilo ali. Né? E aí a forma dela conduzir isso, então assim, todo mundo olha, nossa, mamãezona. Só que essa forma de conduzir
vai tirando, sabe, a alegria daquela criança. Então, assim, e muitas mulheres também nessa condução, eu atendo muitas mulheres e eu vejo mulheres que foram criadas longe dos pais. Sim. E as histórias são as mais diversas possíveis. Teve uma que ela falou que ela foi abusada. A mãe disse que tinha sido abusada e a filha cresceu com muita raiva desse pai. E, na verdade, depois de uma constelação, descobriu-se que não, a mãe não tinha sido abusada. A mãe se envolveu com um homem casado, na esperança de que ele largasse a família para poder ficar com ela. Sim. E aí, quando ele falou não, que foi quando ela estava grávida, não vou ficar, ela contou para a cidade inteira de que ela tinha sido violentada. Então, ela saiu de vítima. Sim. Ela saiu de vítima. Mas aquela menina cresceu achando que ela era o fruto da violência. Então, quando ela vai para um casamento, e ela veio justamente por isso, porque ela estava no segundo casamento e não conseguia fluir, por mais que ela gostasse. Por quê? Porque os homens que chegavam na vida dela, eles já tinham uma conta imensa. Sim, exatamente. Por quê? Porque os homens foram mal com a mãe dela, Sim. os homens falharam com ela, porque ela não teve um pai ali Sim. presente, porque aí também essa mãe, esse pai quis ajudar. Mas essa mãe não quis. Por quê? Porque ela tinha que se manter ali, distante, ferir ele, porque ele não quis abandonar Sim. a família para poder ficar com ela. Então, assim, a gente vai trazendo uma série de coisas. E às vezes tanto o menino quanto a menina tem problemas ali, fica muito na esfera da mãe. E aí, quando vai chegar no casamento, o homem, que já não é mais o menino, mas ele traz internamente o menino, ele vai procurar na esposa a mãe. A mãe. E a mulher vai procurar no homem o pai. O pai. E aí, como é que a gente resolve isso? Sim. Edi, posso voltar só um pouquinho quando você falou sobre a gente não ter nenhum manual de criação de filhos? É complicado porque o nosso modelo de família é um modelo bem interessante, é um modelo de muita dependência emocional. Então a gente cresce envolto em uma dependência emocional muito forte e aí a gente acha que as relações elas teriam que ser relações baseadas na dependência. E aí a tendência é fazer o quê? A família ela fica muito aglomerada, a família ela tende a ficar disfuncional e doente. Por que ela vai ficar disfuncional e doente? Porque eu não posso me relacionar com o outro para preencher carências afetivas. A Valquíria falou uma coisa interessante, né? Que a gente tem que estar bem para se relacionar com o outro, para que os dois bens você fica bem. E assim, só deixando claro, é claro que o nosso relacionamento não é perfeito, e eu nem quero que seja, porque senão acaba. Então, assim, apesar uma construção. É uma construção, apesar da gente estar falando aqui, então assim, fica claro, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né, como é que o casal também briga, que eu acho que é interessante, né, as pessoas também, assim, entenderem que um casal tem que brigar também, né, Sim. assim, depende da briga, né, vamos colocar uma vírgula. Eu até você falando aí me lembro uma passagem na Bíblia, né, que fala assim que a gente tem que ser quente ou frio, Sim, porque o morno dá enjoo. É. E é justamente isso, quando o relacionamento fica morno, é porque ele morreu. Aí, voltando aqui, então imagina, aí eu vou para a relação tendo um modelo de dependência, um modelo doentio, e aí como que eu vou me relacionar com o outro? Eu vou me relacionar de forma doentia. Aí imagina, se eu vou para lá buscando um preenchimento igual a minha mãe e meu pai tinham, eu vou ter problemas. Se o meu pai e a minha mãe não se completavam, eu também talvez não vou ter um modelo saudável de como completar outra pessoa. Então assim, a gente precisa entender que cada pessoa, cada relacionamento é um relacionamento. Essa semana a gente estava almoçando com uma colega e aí ela falando, né, sobre que a pessoa que iria casar da família dela, ela queria assim, nossa, eu fantasiei que vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu disse para ela assim, você já viu que todo conto de fadas é assim? O cara vai, luta, aí ele conquista a princesa. Aí eles entram pro castelo e acaba ali a história. Aí eu falei pra ela, talvez o único desenho que vai mostrar a realidade depois da lua de mel é o do Shrek. Aí o cara tem hora que ele pede até pra ir embora, né? Fala, ele deseja voltar pra vida dele antes do casamento. E aí eu falei pra ela, a relação é essa, né? Agora, falando um pouquinho sobre o que você disse, né? Sobre essa história. Me lembrou um fato também, eu atendi uma pessoa e essa pessoa passou por uma situação como essa, né? Ela teve um relacionamento e nesse relacionamento a pessoa, né, estava deixando ela para ficar com outra pessoa e ela numa forma de se vingar, que aí aqui onde é que está que a gente tem que entender. O que essa história que você trouxe é vingança.
E quem vinga, ele não quer nada, ele só quer destruição. E se a gente entende isso, olhar para essa relação, você vai perceber que a vingança, ela voltou-se contra essa própria pessoa. Porque pensa, essa menina, como no caso dessa outra que eu acabei de citar também, ela afirmou que a pessoa tinha abusado da filha. E aí, essa filha, eu falei para ela assim, você já parou para pensar que a sua filha vai crescer com o sentimento de ter sido abusada sem nunca ter sido abusada? Eu acho que a maior punição que você poderia dar para o seu filho seria essa. Agora imagina, você está tentando satisfazer o seu ego. Imagina, essa mãe, ela trouxe um peso muito grande, no caso dessas histórias que você citou, para a filha, para satisfazer um ego. Agora imagina, ela talvez teve um problema lá atrás com o diferente que a gente citou, o não permitir. Imagina assim, eu estou criando meu filho, e aí eu não coloco limites, ou eu não permito que o meu filho ele tenha frustrações. Ele cresce como filhinho do papai ou filhinho da mamãe, e aí ele vai para a vida. Quando ele chega na vida, a gente vive talvez mais frustrações do que momentos que não sejam frustrantes. E saber lidar com esses movimentos, ou saber lidar com esses lugares de frustrações, talvez seja exatamente a sacada que vai me fazer ficar adequado ao mundo, ficar adequado às pessoas, ficar adequado às situações. Por quê? Porque eu vou me relacionar com ela e vai ter dias que ela vai falar não para mim para algumas questões, porque a gente é diferente. Então, vai ter dia, um exemplo besta, mas eu gosto de pamonha de sal, ela gosta de doce. Então, se ela comprar a pamonha para ela e ela não comprar a de sal para mim, eu fatalmente vou ficar achando ruim, né? Então, veja, é o diferente, então eu tenho que aprender a lidar com essa frustração. Eu tenho que entender por que foi que ela comprou só de doce e não comprou a de sal, ou porque ela comprou só de sal e não comprou de doce. Né? Ela também está olhando para isso. Então, olhar para essa situação, perceba, talvez essa mãe, dessa pessoa, né, que você citou, ela não conseguiu lidar com a frustração. Ela não foi ensinada, que isso vem de onde? É o modelo de relacionamento dos pais. Se os pais não ensinaram para ela, ou deram tudo, que é também o outro lado, que causa a dependência emocional, essa pessoa, quando ela for se relacionar, ela não vai mensurar os efeitos das decisões que ela toma. Né? Ela só tomou uma decisão, eu vou prejudicar. E aí, quando ela quis prejudicar outra pessoa, ela prejudicou a descendência dela. Né? Entrou no sistema uma dívida e alguém vai ter que pagar por isso. Quem vai pagar? Nesse caso, está sendo paga, infelizmente, no filho, que é o filho pagando pelo erro dos pais. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque dá para reverter? Dá. Mas imagina na hora que essa menina descobrir que a mãe fez isso por inveja, ou aliás, por raiva, por vingança, desculpa. Que a mãe fez isso por vingança, imagina a raiva que essa menina vai ter em relação à mãe, que é justa. Imagina a culpa dessa mãe em relação a essa filha. Então, aqui, se a gente conseguir entender essa dinâmica que está oculta, a gente vai perceber o seguinte, mas por que ela fez isso? Será que não já existia uma dor do masculino no sistema dela também? Talvez essa dor do masculino que existia no sistema dela foi o que fez ela se expressar assim. E aí esse expressar vai gerar toda uma descendência com problema, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim. Eu trouxe bastante isso. E por que eu falei disso, né? Porque assim, a gente já entra nos relacionamentos com uma série de problemas. Sim. E que o outro já tem uma conta ali para poder pagar que é impossível de se pagar. Porque se eu tenho um problema com o meu pai, o meu marido, primeiro que eu não vou vê-lo como marido, eu vou ver como pai, exato, ele nunca vai conseguir pagar porque ele não é o meu pai, né? Ou vice-versa. E aí entra a pergunta que o Camilo está fazendo, né? Quais são os sinais de que um relacionamento precisa de ajuda profissional? Quer responder? São vários, né? Assim, essa ajuda do profissional, ela tem que ter muito... Assim, ajuda todo mundo precisa. Mas assim, será que o casal, para ter essa postura adulta de assumir que precisa de uma ajuda, que é a problemática da coisa? Porque, pensa só, a gente não gosta de se expor. É muito ruim quando a gente... E nem de admitir que está com problema, né? Admitir, eu não tenho problema, então a gente eu tenho que tratar. A gente sempre quer fazer com que tudo fique parecendo, não, a gente é o casal perfeito, né? Mas assim, eu acho que quando o casal chega a essa consciência de procurar um profissional, é porque realmente ele está se comprometendo com o casamento. Porque a gente vê que os problemas do casamento, a maioria é falta de comprometimento.
Falta de postura, né? De decisão. E de prioridade também. É. Porque às vezes a prioridade não é o casamento, é tudo, menos o casamento. Então assim, eles vivem em conflitos, em coisas diárias, coisas banais, mas eles não querem se comprometer. Então assim, quando um casal realmente tiver com um problema, uma dificuldade, e ele tiver essa consciência, ele vai procurar esse profissional. Seria o momento exato, porque aí ele vai ver, o profissional vai ajudar ele a ver que aquilo ali é o natural da vida. Ele só precisa saber lidar com aquilo, entendeu? Porque assim, às vezes eu tive muitos problemas no início e até hoje eu tenho, até por esse assunto que a gente estava falando, desse padrão que vem dos nossos pais. Quando assim, a mãe vai orientar a filha, você vai casar, então filha, faça assim, a partir de agora seu marido e tal, você tem que fazer assim. Na verdade, às vezes os conselhos que elas estão passando para as filhas tipo assim, não deu certo comigo, então faça assim. Ou então assim, sabe, colocando conselhos onde a filha tem que se sujeitar a uma situação. E, na verdade não é nada disso. Na verdade, esse padrão dos nossos pais, eles serviram para os nossos pais. E a gente, quando abre mão de sair de casa para se unir a outra pessoa, a gente está criando uma realidade. Entendeu? Comigo, com o Ricardo, foi exatamente isso. As propostas que ele me fez foi surreal, totalmente radical, sabe? Então, assim, eu tive que tomar uma postura assim, não, agora acabou. A referência que eu tinha, acabou. Eu tenho que realmente criar, tanto para a gente como para criar filhos. Então, a gente rompeu com várias coisas para poder montar o nosso padrão, né? E esse padrão sempre tem que ser renovado. Então, eu acho que quando o casal chega a esse ponto de decidir, não, estão precisando de ajuda, é porque é um bom sinal de que eles querem continuar junto, né? E assim, se eu puder dizer também, é o seguinte, eu acho que o casal tem que procurar ajuda no momento em que ele percebe que as funções do casamento estão fora de lugar. Como móvel da casa, se eu percebo que a casa está suja, eu preciso limpar a casa. Então, se eu não sei limpar a casa ou eu não posso limpar, eu vou contratar alguém, que seria o caso aqui na analogia, procurar um terapeuta, né? Então, imagina assim, o pai tem um texto I Ching, que ele é de aproximadamente, eu acho que 5.000 anos, e ele fala assim, numa família onde o pai, a mãe é mãe, e os filhos são filhos, é saudável. Então imagina, quando uma mulher, ela não está no seu lugar de mulher, e o homem não está no seu lugar de homem, ou o filho não está no seu lugar de filho, o casamento ali, ele talvez já está à beira da extinção. Fatalmente esse casamento vai ter problema, se não tiver todo mundo no seu lugar. Então, se eu percebi que a relação, digamos assim, o filho está tentando ocupar o meu lugar, e aí eu até cito a nossa experiência. Às vezes eu mais a Valquíria estamos conversando lá, algum assunto, e os meninos entram no meio. Outro dia, o meu filho Ricardo entrou, pai, você não... Opa, vem cá, eu estou falando com a minha esposa. Não estou falando com a sua esposa ou com ninguém. E não é com a sua mãe que eu estou falando com a minha esposa. Então, por favor, se coloque no seu lugar, porque senão, o dia que você tiver uma namorada ou uma esposa, eu também vou entrar lá e vou falar para você. Olha isso. Você quer? Não, pai, então não é. Combinado? Combinado. E aí, o que é interessante aqui? É eu perceber se as polaridades, se as funções, elas não estão disfuncionais, se elas não estão fora da ordem. Se ela está fora da ordem, ali é o momento. E eu trabalho também com casais, mas eu não faço atendimento dos dois juntos. Por quê? Porque são mundos diferentes. Sim. Às vezes o que está fazendo o casal precisar de terapia não é a mulher, é o homem. Talvez não é o homem, é a mulher. Talvez não seja nem o homem nem a mulher, seja a visão que eles têm da vida. Então, qual o momento certo? Quando a gente perceber que a casa está suja, que o carro está com problema, que alguma coisa não está no seu lugar. Esse é o momento ideal de procurar terapia, né? Por quê? Porque quando algo está fora de lugar, fatalmente vai ter um problema. Então eu acho que seria isso, né? A Natália está falando ali, eu só queria ser doutora em casa também. E achou logo seu lugar, né, Natália? Vai ser doutora lá fora, em casa é filha. Em casa é filha. E é engraçado, né? Eu falei para ela, olha, aí o dia que a gente foi no trabalho dela, e lá sim, aí eu chamei de doutora. Lógico. E tal, porque aí eu não estou como pai. Ali eu estou como um cliente, como um paciente. Exato. Eu estou submetido
submetido a ela, percebe que as funções são funções diferentes. Né? Você já pensou, se eu chego lá no trabalho dela querendo ser o pai, o que vai acontecer? Está fora de função, então ali já teria um problema. Então a gente tem que saber também essa diferenciação, né? Muito importante. É muito importante isso, né? E sutil, e muito sutil. Muito. E algo que eu achei interessante também nisso aí, quando vocês falaram de procurar um profissional, né? Essa escolha de irmos procurar um profissional. Muito bacana. Mas aí também é essa expertise para poder encontrar um profissional. Por quê? Porque às vezes a gente tende a buscar profissionais. Não, eu vou buscar uma profissional que seja uma mulher feminista. Por quê? Porque aí ela vai concordar com tudo que eu quero, né? Porque assim, gente, os profissionais também, nós temos as nossas histórias, as nossas dores. Né? Quem estava na live semana passada viu que teve um momento que eu falei lá do meu filho, que eu me emocionei, uma cliente até me falou essa semana, eu pensei que não era assim. Eu falei, não, gente, a gente faz um monte de carga também. E que bom que a gente consegue perceber, mas assim, dependendo da história, né, do profissional, digamos que a gente vai procurar uma profissional que não se cuidou, que não está se cuidando, e que ela tem lá os problemas dela com o pai e tudo mais. Então, assim, ela com certeza vai falar, não, sabe, essa mulher aqui, ela está coberta de razão, o homem está errado. E em vez de ajudar o casal, ela vai fazer com que aquele casal se separe, né? Então, assim, uma dica você vai procurar um profissional, beleza, mas olhe realmente quem é esse profissional. Olhe se ele está sendo imparcial, se ele não está assumindo o lado de um ou o lado do outro. Porque num casamento, né, não existe essa coisa de quem está certo está errado. É preciso que, como a Valquíria falou, que a gente reaprenda, que a gente jogue fora lá quais eram os conceitos que a nossa família tinha, cada um tem. Né? E que a gente crie novos padrões, novos conceitos, seja de como essa convivência. Lembrei que agora de uma grande amiga, que quando ela casou, a sogra ia na casa dela para poder passar roupa para ela, né? E aí teve um dia que a sogra chegou e o marido estava indo levar café na cama para a esposa. E ela olhou aquilo, não falou nada, né? Mas ela ficou remoendo ali, e depois ela foi falar com a pastora para poder chamar a nora e conversar com a nora, porque aquilo era inadmissível, porque na casa dela, o filho dela recebia comida, os homens não entravam na cozinha, né? Eles recebiam a comida no prato, já tudo certinho e tal, e que, como assim, aquela folgada, né, tá recebendo café na cama, né? E aí a pastora, sabiamente, que aí eu falo da importância, independente de ser um conselheiro espiritual, falou para ela, falou assim, ele estava feliz? Ela falou, estava. Ela falou assim, isso é que é importante. São eles que vão criar como vai ser o padrão de relacionamento deles, né? Então, assim, se ela tivesse a mesma concepção dessa sogra, nossa, ela ia chamar e tal. Depois ela realmente chamou minha amiga e falou assim, olha, como vocês estão deixando ela dentro da casa de vocês para poder fazer algumas coisas, até para poder ficar mais leve para elas e para vocês, então vocês têm que se policiar nisso aí, ou então ela ser visita, não ser uma pessoa que está ali dentro da tua casa fazendo alguma função. É que eu achei fantástico mesmo, que a gente precisa aprender isso, né? Cada um vai construir o seu padrão. Falando sobre essa questão de procurar o profissional, eu fiz um estudo de caso, né, de uma situação que aconteceu na Inglaterra. E eu vou falar Inglaterra porque, se eu não me engano, foi na Grã-Bretanha e tem aquela divisão ali que eu não entendo. Vamos falar assim, foi na Inglaterra. E esse estudo foi muito interessante, porque havia uma terapeuta que todo mundo que ia lá sofria de abuso. E aí começou a surgir casos assim bem interessantes. E um dos casos que eu analisei foi assim, a menina, ela chegou na escola e disse que ela tinha sido abusada pelo pai e pelos amigos do pai. E aí a escola mandou chamar o pai, né? E ela falava, olha, eles até no abuso quebraram o meu braço e tal, eu era muito pequenininho, mas eu lembro disso. E aí o que a escola fez? Chamou o pai, chamou o conselho tutelar deles lá, né, que eu não sei o nome, e aí, nesse caso,
a escola falou, e aí, nós vamos ter que levar isso para frente. O que aconteceu? Aí o pai mais a mãe falou assim, não, isso nunca aconteceu. Ela quebrou o braço jogando. Aí os pais levaram fotos e mostraram. E aí a escola começou a perceber que várias outras crianças, né, adolescentes ali, também estavam tendo essa mesma dinâmica. Quando eles foram observar, isso estava vindo da mesma terapeuta. Ou seja, essa terapeuta ela tinha sofrido um abuso enquanto criança pelo pai e por alguns amigos do pai, e ao menor sinal de alguma situação que se parecesse com a dela, o que ela via. Que aqui a gente entraria também num ponto, né? Será que na relação eu vejo a mesma coisa que ela vê? Não, ela vê uma coisa e eu vejo outra. E a gente tem 3 filhos, se eu perguntar para os meus 3 filhos, cada um tem uma visão de mim. E cada um enxerga o casamento nosso de uma forma. Mas voltando aqui agora para a situação, né? Então veja, essa terapeuta, ela perdeu o registro. Por que ela perdeu o registro? Porque ela estava induzindo as pessoas. Então é muito interessante que antes de procurar a ajuda de um terapeuta, você encontre referências, procure saber se esse terapeuta, como é que é o comportamento. Por isso que é muito importante que a gente busque referências saudáveis, né? De terapeutas, para que a gente possa também se entregar, porque você vai estar numa posição de passividade. E o terapeuta, eu sempre falo para os meus clientes que é assim, eu vou conduzir eles até uma porta, mas quem abre a porta é eles. E terapeuta que abre a porta para o cliente, na verdade, não é um terapeuta, né? Ele está fazendo a função de pai e mãe. E aí vai ter transferência, contra-transferências e tantos outros problemas que vêm disso. Então, realmente, o que você falou é bem interessante. Entender qual é o terapeuta, né? Muito interessante isso. Gente, e em termos assim de namoro, tá? O que é interessante para um casal observar? Porque assim, ninguém, teoricamente, começa um relacionamento pensando, eu vou casar, não sei o quê. Mas também quando você começa um relacionamento, principalmente porque tem aquela coisa, antigamente era ficar, hoje em dia é crush, né? Enfim, sei lá que nome tá dando. Mas enfim, quando você começa, você tem que pensar nessa possibilidade, porque às vezes as pessoas ficam naquela de pegar o muito diferente, né? E aí, o que vocês aconselham nesse sentido? Quer falar? Primeiro, pode falar. Pode falar. Eu sei que você está querendo. Tá. Eu posso falar a minha experiência, assim, claro. Quando eu vou começar pela minha filha mais velha, né? Que eu acho que quando ela fez, eu acho que 9 anos de idade, a gente pegou e comprou assim, uns livrinhos, né, na época para ela, falando sobre tudo, né, sobre a vida. Falando sobre sexualidade, sobre o corpo, falando sobre namoro, falando sobre a vida, né? E aí a gente lia com ela e eu me lembro assim, de uma conversa que eu tive com ela. Eu falei assim, aos 9 anos de idade, não, acho que 10 anos, sei lá, alguma coisa assim, 10, 12 anos por aí, entre 9 e 12 anos, vamos deixar assim, que eu acho que o tempo já está ido demais, né? E aí eu falei para ela assim, olha, você pode namorar, eu vou colocar para você só 3 regras. Se você seguir as 3 regras, aí você vai ter um relacionamento saudável. Ela, o que é? Eu falei, primeiro, conheça a pessoa. O mais interessante, antes de você se envolver, se relacione. Porque quando você se relaciona, você não vai deixar a sua família desprotegida. Vai que você entra numa furada e traz essa pessoa para a nossa casa, essa pessoa vai deixar a família exposta. Então, se você conhece as pessoas com quem você está se relacionando, a tendência de você entrar numa furada é muito pequena. Né? Por quê? Porque você está entrando em algo que você conhece. A segunda regra, ela vem logo em seguida, que eu falei para ela, né? Que seria assim, eu queria que os pais dessa pessoa viessem na nossa casa para que a gente tivesse um papo adulto. Afinal de contas, são os nossos filhos que vão se envolver e eu acho que é muito importante que o pai também se envolva. E aí ele vem para conhecer a nossa casa, conhecer a nossa família, o nosso ambiente. De repente ele olha e fala assim, olha, isso aqui não é um ambiente para você. E a terceira regra é, nós queremos ir na casa deles também para ver se a mesma coisa não pode acontecer conosco. Então, o que está acontecendo? Hoje a gente faz o contrário. A gente primeiro se envolve para depois conhecer. Então, eu acho que a grande questão do namoro aí seria essa. Será que a gente não está um pouco avançando ou está em uma posição ou uma inversão de papéis? Por quê? Pensa só. Quando a gente vai comprar um carro, a gente faz toda uma escolha, a gente projeta, a gente escolhe marca, escolhe um monte de coisa. Quando você vai no médico, você procura um médico, você também vai fazer toda uma seletividade.
Você não vai em qualquer médico. Quando você vai procurar uma pessoa de estética, você também procura com referência. Por que alguém que vai fazer parte da sua vida não possa ser alguém também que passe por um crivo como esse? Afinal de contas, é a vida da pessoa. E eu posso falar isso, né? Quando a gente se conheceu, foi bem interessante, né? Assim, a gente se... Quer falar? Posso contar essa Tá, parte? então conta aí. Mas assim, a gente vai falar isso daqui, que eu acho que vai ilustrar bem o que você perguntou, né? Mas vai lá, pode falar, Val. Eu era muito independente e gosto, e até hoje sou assim, gosto de resolver logo as coisas rápido e tal. E quando o E eu sou taurino, não, né? Taurino até para tirar o pé do lugar é difícil. E eu sou tão assim que quando a gente se conheceu, literalmente no dia que a gente se conheceu, eu tinha uma amiga em comum que era amiga do Ricardo, e a gente trabalhava junto. E por coincidência do destino, a gente teve que ir num domingo no meu serviço. E ela falou, Valquíria, eu vou passar na igreja do meu irmão para pegar não sei o que, falar com ele. E o Ricardo estava na porta dessa igreja. Aí eu passei, eu olhei e eu perguntei, fulana, quem é aquele gatinho ali? Aí ela falou assim, é o Ricardo, meu amigo. Aí eu falei, pode me apresentar que ele vai ser meu marido. Aí ela falou assim... E eu nem sabia, hein? Pra você ver como é que ela é. Aí ela falou assim, sério? Tá bom. E aí naquele dia mesmo a gente se conheceu, saiu, 5 de setembro. Aí em 7 de setembro eu já chamei ele pra gente sair, pra ir pro cinema. E ele todo fechado, com as regras dele, com aquela coisa assim de... Eu não beijo a pessoa que eu não conheço e tal. E eu Só querendo ser a última bolacha do pacote. eu falei, gente, esse menino é diferente, meu Deus, eu sou independente, eu não estou preocupado com muita coisa. Aí ele, não, primeiro, não é Só assim. uma nota aqui, atrapalhando um pouquinho. Foi interessante que a gente estava no cinema, né? Ela me convidou para ver um filme e eu fui, né? E aí eu tô vendo o braço dela aparecer assim em cima de mim, eu olhei assim aquele braço e de repente ela começou a querer me dar um beijo, assim, né? Eu vi, aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não sei se você quer me beijar, mas eu não beijo que eu não conheço. Mas ele foi assim, ó, eu sei que O filme já acabou ali pra ela. o filme já ficou assim, né? Aí tá bom. E o tema do filme era as 10 coisas que eu odeio em você. Aí eu falei, Já achou o primeiro. Já achei o primeiro. Aí eu falei, gente, mas que coisa estranha esse menino. Aí aquilo me intrigou. Aí tá, eu insisti mais um tempo e tal, e aí ele falou, essas regras que ele trouxe para a vida, para os meninos, e ele seguia. Ele falou, eu vou conhecer a sua família, você vai conhecer a minha. E as nossas famílias, dos formatos totalmente diferentes uma da outra. Então assim, eu achei isso muito bom, porque foi a base para o nosso relacionamento saudável. Porque quando a gente foi realmente se entregar um para o outro, eu sabia que eu estava no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Que eu poderia realmente construir algo com ele. E hoje a gente vê os relacionamentos assim, sem nenhuma profundidade. As pessoas querem se relacionar, principalmente as mulheres, elas querem que as pessoas se comprometam com os homens, se comprometam com elas, mas elas não querem. Elas querem pagar as próprias contas para dizer, se eu pagar a sua, não tem a chance de você me cobrar alguma coisa. Eu sou independente, eu quero casar, mas assim, com aquelas regras. É o seu pagamento, é o seu salário, não é o nosso. Lá em casa nunca teve isso. Sempre, desde que a gente decidiu casar, e foi 6 meses depois desse dia do cinema que nós nos casamos, viu? Uau! 6 meses depois nós já estávamos juntos. Então assim... E só uma coisa, mas assim, também a gente tem que levar em consideração que esse período foi assim um intensivão mesmo, porque pensa só, quanto tempo leva durante uma relação para você ir lá na casa da pessoa, conhecer. Eu já fiz questão e falei, olha, eu só vou me envolver com você se eu puder conhecer tudo a seu respeito e você conhecer tudo a meu respeito. E aí depois eu te peço em namoro. E foi exatamente isso, eu pedi, no caso, na época para namorar com ela, só eu e os pais dela. Eu falei, olha, eu quero ir lá, mas eu quero conversar com a sua mãe e seu pai sem você. E eu me lembro que assim, foi num dia de segunda-feira, né, um dia que ela tinha um compromisso dela lá na igreja, né, que ela frequentava,
E aí eu fui lá para conversar com os pais, ou seja, a gente entrou num relacionamento sabendo que podia construir algo, né? Era de confiança, né? Quando a gente entrou nesse relacionamento, eu podia confiar nela, e tanto é que eu confiei mesmo, né? Que até antes de casar, a gente já se uniu as nossas contas bancárias, a gente já se uniu em projetos de vida, começamos ali a construir algo que a gente queria para o futuro. A gente não começou assim a se relacionar do nada, né? Tanto é que foi até interessante, um dia a gente estava com essa amiga que nos apresentou e a gente passou a noite inteira dentro do carro, de frente à casa dela, conversando, de frente à casa dela, a gente passou a noite inteira conversando, sem se beijar, sem se abraçar, sem, digamos assim, como diz o pessoal, sem se pegar. E veja, por quê? Porque a gente sabia o que a gente queria. Então, o que viria depois era um detalhe, né? Ou, digamos assim, a cereja do bolo, que foi o que aconteceu. Quando veio, a gente já sabia exatamente o que a gente queria. Quando a gente pôde namorar de verdade, e olha só, eu estava meio difícil, não sei se hoje ela iria me esperar. Quando a gente se conheceu todo, aí eu me lembro, eu morava na Asa Norte, a gente desceu e a gente estava embaixo do prédio, enquanto as nossas famílias conversavam lá em cima. E aí eu falei pra ela, agora eu vou te pedir namoro. Ela, não, eu aceito. Eu falei, não, calma, eu vou te dar 15 dias pra pensar. Eu estudava em Anápolis, eu vou pra Anápolis, vou ficar lá 15 dias, quando eu voltar você me responde. Não, mas eu já respondo agora. Eu falei, não, eu não quero agora, eu quero daqui a 15 dias, espera, calma. Tenha paciência pra gente construir um negócio. Foi o mais difícil. Não, na verdade, o que eu queria era construir. Eu queria construir algo com ela. Assim, a gente falou lá no início sobre os ciclos, né, da relação. Teve um momento em que a gente começou a ter muitos atritos, que é normal também na relação, né? A relação ela precisa pulsar como um coração. Sim. Ora está em cima, ora está embaixo, ora a gente está muito feliz, ora a gente está triste, ora a gente está com raiva, ora a gente está alegre. E assim foi. E um dia, no meio de uma briga, né, que a gente estava tendo ali, uma rusga muito profunda, eu virei para ela e falei assim, você lembra toda aquela ladainha ou todo aquele lenga-lenga da nossa origem, do nosso relacionamento? Sim. Então, eu fiz tudo aquilo para hoje eu poder dizer para você o seguinte, eu não me separo de você, eu não vou largar você, porque o que eu fiz foi para construir. Agora, se você quiser sair da relação, você pode sair, mas eu não vou sair. E o que aconteceu? Ela se lembrou do qual era o nosso propósito. E um casamento sem um propósito, um casamento sem um objetivo, ele fica vulnerável. Imagina, ele pode a qualquer momento ruir por qualquer coisa, né? Como tem uma passagem lá do Novo Testamento, né, que fala que os ventos bateram na casa, né, veio e tal e derrubou a casa. Por quê? Porque a casa foi construída sobre areia. Ou seja, a areia ela não tem solidez, ela não tem firmeza. A areia, se vier o vento, ora ela está aqui, ora ela está lá, ora está em outro lugar. E aí, voltando para a sua pergunta original, às vezes as relações de hoje não dão certo, exatamente porque as pessoas não sabem o que elas querem na relação. Elas entram sem um propósito, elas primeiro se envolvem para depois pensar se quer a relação, e já não adianta. E aí, no caso das mulheres, posso falar, porque eu vejo muito, os sinais que ela está dando para a pessoa que ela quer relacionar. Se ela mostra desprendida, não, eu só quero ficar. Ela está dizendo para a pessoa, eu não quero mais nada além disso, eu não quero que você cuide de mim, eu não quero que você se relacione comigo. Simplesmente eu só quero ficar. Então, essa postura que as mulheres estão tendo é justamente, aí depois fica aquela queixa. Ah, que eu tô solteira, mas aí, peraí, o que você está mostrando para as pessoas? Como que você vai ter um relacionamento se a sua postura é de, não, eu só quero ficar. Eu não quero que o cara pague para mim, quando a gente sai junto, eu quero independência. Então não é uma relação, né? Entendeu? Então assim, eu acho que isso fica confuso, porque quando a gente tem certeza dos nossos projetos pessoais, a gente se torna tão valorosa que a pessoa com que está chegando perto da gente vai ver, não, essa aí é uma pessoa que é independente, sim, ela sabe o que quer da vida, mas isso cabe o relacionamento para outra pessoa, entendeu? Ela não faz essa divisão. Então, eu não tenho nada contra essa turma de hoje, que é a questão do ficar, a questão de, sabe, eu acho interessante, mas eu vejo que é uma problemática, porque eu penso só, o dia que a pessoa
realmente, não, agora eu quero um relacionamento, já fiquei demais, agora eu quero achar um relacionamento onde eu possa ficar com essa pessoa, construir com ela, lá na frente isso vai ter um reflexo. Vai ter um reflexo, porque qualquer situação onde ela tenha que se entregar totalmente, ela vai ficar nesse perfil de não compromisso. Então, eu vejo o depois, eu acho que, né, e assim, é mais ou menos isso. Se a gente for levar em consideração, talvez a sua pergunta, ela também cabe uma outra coisa, assim. Eu tô, é um relacionamento ou é uma ficada, né? Porque às vezes se for só ficar, aí tudo bem, né? Aí cada um, e assim, o que a gente está falando também, eu acho que cabe a gente falar que isso é o que serve para a nossa vida, para a nossa família. Isso talvez não sirva para os outros. E talvez não sirva nem para os nossos filhos, né? Porque o mundo evoluiu, tudo mudou, os ciclos se renovaram, e talvez a nossa visão de mundo, que eu acho que, para mim, na minha opinião, talvez seja mais saudável, até porque, imagina, você vai entregar a sua vida para outra pessoa. Será que eu entregaria a minha vida na mão de qualquer médico para fazer uma cirurgia de coração? Eu não entregaria. Então, se eu não entregaria o meu corpo, imagina a minha vida. Então, eu acho que vale essa reflexão da gente parar um pouquinho e pensar assim, por que eu me relaciono? Geralmente, quando vem algum casal, né, ou vem uma pessoa que está procurando uma solução para uma traição, por exemplo, né? Outro dia eu atendi uma mulher que ela veio porque o marido havia traído. E quando ela começou a contar a história dela, eu ouvi e perguntei assim, tá, o seu esposo traiu você fisicamente, mas quem traiu a relação primeiro? Para a gente saber por que ele traiu, a gente precisa entender quem foi que traiu a relação primeiro. Mas veja, se eu começo um relacionamento de qualquer jeito, não tem promessas, não tem garantias, então eu também não posso cobrar. Às vezes nem é uma traição, né? Não é. Se você não tem um compromisso, não tem digamos assim, uma traição de compromisso. Porque o que seria uma traição? Seria eu não ser fiel àquilo que foi acordado. Né? Então, se eu acordei algo com ela, e assim, é por isso que eu disse lá atrás, a gente tem vários ciclos. Ontem mesmo, a gente saiu para comemorar o dia dos namorados, e a gente, num dado momento, a gente falou assim, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma promessa sobre isso daqui, que a gente não está se prometendo. E ali a gente fez um novo pacto de relação, que vai ir até, sabe Deus quando? Até quando ele fizer sentido, senão vai acabar. Agora imagina, se ela me fez uma promessa de comprar pamonha de sal todas as vezes que ela comprasse uma pamonha de doce, e ela pegou e não comprou uma pamonha de sal, ela traiu a relação? Traiu. Então percebe que é muito sutil, e se a gente não se atenta para o que você promete, chega um momento da nossa relação que eu falei para ela assim, olha, eu percebi que todas as promessas que a gente se fez, elas se extinguiram. E o que você vai prometer para mim, para esse novo ciclo? O que você vai colocar na mesa para mim saber o que eu tenho para poder te cobrar e o que eu tenho para poder me ancorar? Então eu preciso que você me faça essas promessas. Aí ela virou para mim e falou assim, no momento eu não tenho nenhuma promessa para te fazer. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, e quando eu refletir e souber o que eu tenho para te falar, eu vou te falar. Eu falei, tudo bem, leva o tempo que você quiser. Mas percebe que ali, nesse momento entre não ter nenhuma promessa e ela me fazer uma promessa, ali não tinha mais um casamento? Então a gente precisa entender que em muitos momentos o casamento vai acabar. E é necessário que ele acabe. Porque se esse casamento que já não serve mais, disfuncional, não acabar, eu não tenho espaço para o novo. Então por isso que eu disse aqui agora há pouco, nós somos um casal cheio de problemas, cheio de defeitos, porque eu sou um homem cheio de defeitos, cheio de problemas, e ela é uma mulher cheia de defeitos, cheia de problemas. Para mim ela é uma mulher maravilhosa, mas talvez para outra pessoa não. Agora, o fato dela ser uma mulher maravilhosa não quer dizer que ela não tenha problemas, mas é que eu escolho diante de tudo aquilo que a gente tem na relação, olhar para ela com entusiasmo. E aí eu me lembro do que você disse no início. Aquela mulher olhava para o marido como se fosse a primeira vez. E eu todos os dias eu falo para ela, que eu olho para ela como se fosse a primeira vez. Ela ainda para mim é muito linda, como ela era desde o primeiro dia que eu a encontrei. Talvez o corpo já não é mais o mesmo, mas a essência, que é o que torna para mim ela uma mulher maravilhosa, para mim essa essência ela foi ficando como um bom vinho. A cada dia foi se apurando e melhorando. E esse fato dela se apurar e se melhorar é que faz com que eu tenha essa admiração. Agora, quando eu olho para ela, eu vejo defeito? Muitos.
Muitos que talvez se olhar para os defeitos eu nem quero mais. Mas, e ela também, né? Olha para mim com certeza. Agora, o que eu escolho ver é o que faz a relação É dar isso que certo. eu ia falar. A escolha que a gente faz diariamente é que mantém a admiração. Porque se você não escolhe ver a pessoa como a pessoa que você ama, você não escolhe amar, você não escolhe fazer com que esse relacionamento seja sempre com esse ar de compromisso, de um olhar adulto mesmo, as coisas vão desandar, né? As coisas vão... E também eu te admiro bastante. E acho que essa admiração vai além do que eu poderia, assim, expressar. E a gratidão que a gente tem com um pelo outro, assim, no sentido de sempre estar amparado, sempre estar tentando ver a melhor forma de conduzir as coisas. Então, assim, até uma amiga nossa falou que o Ricardo tem um dom de resolver problemas. Então, assim, ele é o resolvedor de problemas. Não. Eu sou a causadora de problemas, mas Não. a gente se completa dentro das nossas limitações e das nossas potencialidades, né? Então, assim, as inspirações um para o outro variam. Uma hora ele me inspira de um jeito, outra hora, né, a gente está sempre entendendo esse pulsar. E assim, se tem uma coisa que a gente, lá em casa, a gente faz muito, é assim, a gente abre muito espaço para o diálogo, né? Às vezes a gente tem discussões, assim, acaloradas mesmo, né? Às vezes, eu e a Natália, a gente tem algumas brigas, né? E aí, quando a gente, às vezes ela chega lá e eu preciso resolver alguma coisa com ela, olha, eu vou te falar uma coisa, que a gente briga, agora acabou, vamos voltar ao normal? Beleza, vamos. E aí a gente volta ao normal. E assim, é muito importante que a gente saiba esse lugar. Por isso que eu disse, né? Pra que você vai se relacionar? Pra que você vai ter filho? Se eu não souber pra que eu vou ter um filho, pra que eu vou me relacionar, talvez eu não deveria nem me relacionar, né? Porque se eu não sei pra que ou qual a finalidade daquela relação, talvez o melhor seria que eu não me relacionasse. Hoje, o que eu observo nos casamentos, eles têm muitos problemas por várias razões. A primeira delas é não saber por que está se relacionando. E aí, quando eu não sei, se eu sair daqui querendo ir para algum lugar, qual lugar é esse? Por exemplo, o Uber não leva. Um taxista ele até vai ficar rodando com você, mas a Uber ela não vai te levar aonde você quer, se você não souber para onde você quer chegar. E uma outra coisa que eu acho que também assim, um relacionamento tem que ter muito é o diálogo, né? Assim, a gente ainda não falou das brigas, mas a gente sim tem muitas brigas. E quando a gente vai brigar, uma das coisas que a gente faz muito lá em casa é assim, vamos supor, eu vou brigar com ela porque sei lá, vamos dar um exemplo aqui, alguma coisa real mesmo que aconteceu. Assim, outro dia a gente estava deitado, né? E aí a gente acordou e eu percebi que ela estava um pouco emburrada. Ela já acordou meio assim, com a pá virada. E aí a gente foi tomar um banho, eu perguntei pra ela, vem cá, você estava com raiva, não estava? Não estava. Tem certeza? Tem certeza. Eu já sabia que ali tinha alguma coisa, né? E aí eu perguntei pra ela, não, eu sei que você está com raiva. Não tô não, mas você está fazendo eu ficar com raiva. Você já estava arrumando um outro motivo, né? E aí, que é uma coisa interessante, eu falei, você estava com raiva por causa disso, de ontem, que aconteceu? E perceba, se a gente não souber até brigar, a briga ela vai ter muitos problemas, né? Então o que vai ser ofensiva e não construtiva, né? Exato. Então o que a gente fez naquele momento? A gente olhou para o ponto que precisava ser olhado. E eu falei para ela, tenha consciência, eu sei que você está ali na sua dor, assim como eu também fico em muitos momentos, né? Mas vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo? E aí, em alguns momentos, a gente se perde na nossa criança. E aí o que a gente faz? Quando a gente se perde na criança, a gente fala, porque você, quando eu tinha 10 anos de idade, você fez aquilo, porque naquele dia, quando eu estava lá, você passou um mosquito e não sei o quê. Então aí a gente começa a se atacar. E aí, nesses momentos, a Valquíria muitas vezes fala, vamos até o problema? Vamos voltar para cá? Ou eu falo para ela, vamos resolver esse ponto, depois a gente resolve o outro, mas agora é esse ponto, vamos fazer isso? E aí quando a gente vem para esse ponto para resolver, fica mais fácil e a gente começa a falar do que a gente sentiu em relação à postura do outro. E não sobre o que o outro fez ou deixou de fazer, mas como eu me senti quando ela fez alguma coisa. E isso, quando a gente aprendeu a brigar, ficou interessante. Por quê? Porque a gente entrou num outro nível da relação.
que agora já não era mais de acusação, seria um nível da gente olhar e resolver o que precisa ser resolvido. Mesmo que a gente tenha 10 motivos para brigar, mas agora essa briga é só de um. Vamos para outro round depois, mas nesse round E às vezes só precisa, né? Precisa, De outro, é. porque quando você resolve aquele, já resolve outro. Verdade. Marcelo Gonzaga está dizendo casal maravilhoso, concordo, Marcelo. E é interessante quando você trouxe essa questão aí, né, da escolha do profissional, do médico, né? Eu me lembrei que há um tempo atrás eu dava curso de pompoarismo. E um dos motivos que eu parei foi justamente o motivo que trazia as mulheres para o curso. Porque pompoarismo tem para homem, tem para mulher. Normalmente os homens não procuram, a maioria nem sabe que tem, né, exercícios para isso. Mas as mulheres vêm. Por que o motivo que traria? E uma coisa que eu sempre questionei com elas é aquela coisa toda. Você foi para a noite, você conheceu uma pessoa. Você vai pegar a chave do seu carro e entrega para essa pessoa. Ela fala assim, olha, eu vou dar uma volta ali e daqui a pouco eu trago o seu carro. Não, de forma nenhuma, que não sei o quê. Tá, você não faz isso com o carro, que é um bem material, que você consegue, sei lá, por mais difícil que seja, você compra. Sim. Agora você faz isso com o seu corpo. Você faz isso com uma experiência. Né? Então, assim, quando entra muito essa coisa do ficar, por mais que a gente tenha aquilo que você estava falando das mulheres, que eu acho que as mulheres hoje, não é uma questão de ser machista ou feminista, mas eu acho que as mulheres hoje, elas estão muito perdidas, né? Então, se a gente vai nessa pulsação aí de que somos livres, que somos iguais aos homens, sexo sem compromissos. Primeiro que, assim, na educação, de um modo geral, tá? Não é dessa forma. Tá? Por mais que hoje em dia, porque a Val teve essa educação de que, olha, você tem que ser independente, isso e aquilo outro, eu também tive, né? Mas de qualquer forma, até as meninas de hoje, elas não têm todo. É claro que não tem aquela coisa, você tem que casar virgem, tarará, tarará, mas é diferente. Sabe? E a mulher é emoção. Não adianta que você vai para uma relação, por mais que você vai nessa de passar o rodo, como muita gente fala, mas o que isso fica para você? Não é nem questão de se envolver, porque fica aquela coisa vazia. E tem uma coisa que é mais íntima do que uma relação sexual, que é dormir juntos. As pessoas saem, transam, mas elas não dormem juntos. Por quê? Porque é intimidade. Né? Então, a gente vê até que ponto nós queremos ter intimidade num relacionamento. Sim. Né? Seja ele um relacionamento de namoro, seja ele um relacionamento dentro de um casamento. Sim. E aí é preciso nós sabermos o que nós queremos. Sim. Porque eu vejo, teve um dia que eu entrei no mercado, eu fiquei com dó do rapaz, eu quase que pus ele no colo. Porque ele estava reclamando, né, e o chefe dele chegou para poder botar ele para assinar uma advertência. Por quê? Porque uma colega de trabalho se engraçou com ele e estava perseguindo ele. Né? E ele já tinha dito para ela, falou assim, olha, eu tenho uma namorada, eu não quero nada com você. Ela falou, não quero que você termine com a sua namorada. Né? Eu quero só uma trans. Ele falou assim, não, eu não quero. Né? E ela falou assim, você vai se arrepender. E aí naquele dia, ele estava dentro do almoxerifado lá, e ela entrou atrás dele e ela rasgou a blusa e gritou. Ele assustou com o grito dela. E ela disse que ele tinha atacado ela. Só que ela já tinha feito isso com um outro funcionário lá dentro. O chefe dele, mesmo sabendo, mas aonde ela fez com outro funcionário e fez com ele, não tinha câmera, eles não tinham como comprovar. E ele assinou uma advertência por conta disso. Sabe? Então, assim, por quê? Porque hoje basta a palavra da mulher. Sim. Né? Eu acho que é necessário, em muitos casos isso é necessário, mas entra aqui a reflexão de como nós, mulheres, estamos usando a nossa liberdade. O quanto que nós, mulheres, nessa busca aí de sermos tão independentes, ser tão liberais, nós estamos nos nivelando por baixo. E até te interrompendo, Edi, está indo contra o natural da mulher. Da mulher. Né? Indo contra o natural. O feminino é emoção. Por mais que a gente tente, que a gente tem toda uma publicidade, toda uma coisa que fala que a mulher é igual ao homem, que nós somos fortes,
As pessoas que me conhecem sabem que no Dia das Mulheres normalmente não posto nada. Não gosto, porque assim, o que é uma propaganda politicamente correta é você é guerreira, você é forte, você é isso e aquilo outro. Só que para eu poder ser forte, né, eu tenho que ter pessoas fracas ao meu lado. Eu tenho que ter coisas fracas ao meu lado para que eu possa ser forte. Para eu ser guerreira, eu tenho que ter batalhas para poder estar lutando todos os dias. E aí, às vezes, a gente vem e reclama. Que a vida é muito difícil, isso e aquilo outro. Então, assim, tudo isso são coisas que nós temos que olhar. O que nós estamos levando para os nossos relacionamentos? Que tipo de relacionamento nós queremos? Né? Ter essa consciência, porque eu vejo os homens hoje em dia até um pouco perdidos. Sem saber o que fazer. Né? Como é que nós vamos nos relacionar? Tá aqui, posso pegar na mão, posso puxar uma cadeira, eu não sou aleijada, eu dou conta, né? Então é uma gentileza. Depois reclama, né? Porque não é gentil. Como é que o masculino, como é que o homem vai trazer isso se ele não sabe, né? Então é muito importante que cada um de nós saiba o que quer. A lei natural do universo, a lei universal é o feminino e o masculino. Quando entra em lugares de divergência, tudo fica desconfigurado, fica desarmonizado. Perde a função. Perde a função e aquela harmonia acaba. Então você se perde de si. Opa, o que eu sou, o que eu quero, o que é o bom para mim? Você perde a referência do natural de cada um, né? Isso é triste, eu fico triste com isso também. E aqui eu volto lá no início, quando a Val falou dessa questão de você tá inteira, né? Porque assim, a gente tem culturalmente tem essa coisa de que a metade da laranja, vou achar minha outra metade, minha cara metade. Nós não somos metades, né? A gente tem que se entender como uma pessoa inteira. Quando eu me conheço, quando eu estou aqui inteira, eu posso me relacionar com outra pessoa, seja como amigo, seja como parafetivo, enfim, né? A gente pode ir e construir alguma coisa junto, porque aí a gente tem maturidade para poder sentar e conversar e falar, olha, isso aqui não tá bom, né? E aí os relacionamentos crescem. Sim. Viviane está falando ali, 3 pessoas incríveis, admiro muito vocês. Um beijo para você, Viviane. Beijo. Tá. E um beijo também para a mãe dela, viu? A dona Jaci, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Maravilhosa, beijo para vocês. Gente, para a gente encerrar, tá? Eu sempre peço dicas. Quais são dicas que vocês poderiam dar aí para os casais, para quem ou está começando num namoro, ou para os casais que já estão há algum tempo ali juntos? Quer começar? Acho assim que... acho que o respeito consigo mesmo, ele faz você encontrar as pessoas com a mesma frequência com que você procura. Então, assim, o respeito da sua vontade, do seu objetivo em querer se relacionar, vai além de um respeito social, vamos dizer assim. Sabe, é saber com o que você quer para você. Porque, assim, às vezes quando a gente perde essa referência de se amar, de ter, assim, como, assim, não, eu almejo algo para chegar assim. Então, se eu encontrar uma pessoa que venha com esse mesmo pensamento, ou que não, mas que tenha uma vontade de construção, eu vou conseguir ter essa relação, sabe, onde o diferente vai me fazer bem. Então, assim, acho que o respeito entre os casais, ele é muito importante. Então, assim, quando a gente se respeita, se conhece, sabe o que a gente quer, eu acho que a gente consegue encontrar, a gente está nos lugares certos, nas procuras, a gente consegue fazer que o universo se mova a nosso favor. Então, assim, eu por muito tempo não sabia que eu precisava desse respeito, desse autocuidado, sabe? Como mulher e tudo. Então, às vezes, quando a gente não tem isso, também a gente não tem o que dar. Então, esse autocuidado, principalmente para as mulheres mesmo, é tão importante porque a gente faz com que as pessoas, a gente entregue algo muito bom para quem vai se relacionar com a gente. Então, eu acho que as mulheres precisam desse autocuidado, essa visão de mundo mais ampla, sabe? Então, assim,
ter realmente certeza do que quer, né? Porque assim, se relacionar porque não quer ser a solteirona, não quer ser, sabe, ficar pra titia, que nem falavam, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o objetivo do que a gente quer. Porque assim como a gente escolhe algo para ser profissional, a gente estuda em tal curso e tal, vai avançando, a gente também pode fazer isso para a relação. A gente precisa entender, porque senão qualquer coisa que te aparecer vai servir. Então, assim, se você não tem certeza do que você quer, qualquer coisa serve. Então, acho que isso acho que é uma boa dica. Não, e assim, só fazendo uma adenda ao que ela falou, eu acho que o respeito na relação talvez seja mais importante do que o amor. Ah, mas que isso, a gente tem que casar por amor. Eu acho que a gente também tem que respeitar, e eu respeito em primeiro lugar, por quê? Porque por amor a gente mata, mas quem respeita não mata, né? Quem respeita não trai. Quem respeita é cordial, quem respeita é amável. Sabe os mas limites do nem outro, nem todo mundo que ama sabe fazer isso. Então o respeito eu acho que na relação é muito importante. Outra coisa, ser consciente e realista, parar de mentir, porque às vezes a gente mente muito na relação. Essa consciência, ela é muito importante. Vou dar um exemplo. Teve um dia que a gente ia sair, né? E a gente queria ir para um lugar, e aí, nesse dia eu não queria ir, só que eu não falei nada para a Valquíria. E aí eu fiquei dando desculpa, mas você atrasou, mas você isso, mas você aquilo, e tal, e tal, e tal, e tal. E houve uma briga. E veja, por que estava acontecendo aquilo? Porque no fundo, eu não queria ir e não falei a verdade. Agora imagina, se a gente fala a verdade, eu não quero ir, isso é respeito. Então a gente pode se respeitar. Então eu acho que, primeiro, tem que ter muita clareza e muita consciência de si, do que se sente, do que se pensa. Não falar tudo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente acha também. E quando for falar, não atacar. Eu acho que se a gente vai muito nessa linha de olhar para tudo isso com respeito, respeito para si, respeito para o outro. Se a gente vai nessa clareza de entender o que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo, porque às vezes o que me ofende não ofende a outra pessoa, e talvez o que ofende a outra pessoa não me ofende. Então, ter essa consciência de que se algo não está bom, a gente precisa conversar, e muito diálogo. Eu acho que a relação, ela passa por muito diálogo. Se ela não tiver muito diálogo, o que vai acontecer? Cada um fica no seu canto, e aí a gente entra no ramo da suposição. Eu suponho que ela pensa isso, eu suponho que ele pensa aquilo, e não está acontecendo nada daquilo, né? Às vezes é só suposição. Então, também ter esse diálogo e falar a nossa verdade para o outro. Mas e se machucar o outro? Bom, eu posso ter meios de falar, mas eu não posso me furtar a falar. Até porque, senão eu enfraqueço. Como você falou agora, se eu sou uma pessoa muito forte, o outro é fraco. Então, se eu olho para ela e acho que ela não tem condições de lidar com o que eu tenho para falar para ela, eu estou achando que ela é fraca. E ela não é fraca. Se ela está numa relação, ela é adulta o suficiente para poder olhar para as questões de uma forma adulta. Então, eu entro numa outra dica, seria, seja adulto na relação, não seja infantilizado. E a maioria de nós estamos na relação de forma infantilizada, olhando para o outro e fazendo reivindicações infantis, fazendo cobranças infantis e achando que é adulto que está fazendo, e não é. E por último eu diria o seguinte, seja casado só com a sua esposa. Não seja casado com a sua mãe, não seja casado com o seu pai, que a gente nem falou disso, né? Se a gente casar com os pais, a gente não consegue se entregar. Então, assim, se você está casado, se eu estou casado com a Valquíria, não é com a minha mãe. Então, a Valquíria, ela vem em primeiro lugar na minha vida e os meus filhos. Não é os meus filhos, é a Valquíria e os meus filhos. Tanto é que eu sempre faço essa dinâmica, né? Pergunta assim, você está num barquinho, e aí cai de um lado a sua mãe e cai do outro a sua esposa. Para quem que você joga a boia? Muita gente, eu jogo para minha mãe, tá doido, minha mãe é mais sagrada tudo. E o que você vai dizer para a mãe, o que você vai dizer para os seus filhos que você deixou a mãe dele morrer? Ou a sua mãe, a época dela já passou, agora é uma construção. Provavelmente se você perguntar para sua mãe, ela vai falar, joga para sua esposa, porque eu vou continuar existindo na vida de vocês. E às vezes a gente não olha para isso. Então, case só com a sua esposa, não case com a sua mãe, deixa sua mãe lá, deixa seu pai lá, deixa sua família lá, e agora construa essa nova família e fique totalmente presente aqui. Eu acho que seria isso, né?
Assim, são milhares de dicas, mas eu acho que... muitas. Gente, eu adorei o nosso papo, tá? Também. Vocês dois são maravilhosos, gratidão. E de repente a gente marca outros. Eu acho que fluiu bastante. Podemos falar, né, de criação de filhos Criação e tantas de outras filhos, coisas. tantas né? outras coisas que realmente faltou É. muitas coisas que a gente poderia ter falado, mas o tempo foi pouco. Então, muito obrigada. Gratidão. Tá? E obrigada a vocês. Na próxima semana a gente se encontra e semana que vem, aí sim a gente vai falar sobre a relação das doenças, tá? Com o nosso corpo, com as nossas emoções, tá ok? Beijos e até semana que vem. Tchau. Tchau. Que bom. E aí, Valquíria? Posso respirar?